Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes. Aqui é o Felipe Speck e você vai ouvir agora o último episódio sobre a Ilíada. Eu falei antes, mas eu faço questão de repetir aqui que esse é um momento muito especial para nós, porque apesar de ainda haver muita coisa pela frente, muita coisa para contar, é um marco para o Noites Gregas. A gente cumpriu mais uma etapa de uma longa jornada que começou há 5 anos e vai seguir ainda por um bom tempo, porque a gente tem que contar todo o resto da saga de Troia. Nós precisamos contar sobre os retornos dos guerreiros, a Odisseia, as tragédias, as metamorfoses de Ovídio e muito mais. Pois é, faz 5 anos já que eu e o professor Moreno dedicamos o tempo possível para o podcast. E eu falo possível porque eu e o Moreno também temos outras atividades, mas a gente dá um jeito de sentar sempre, toda semana, e gravar, revisar os roteiros, editar os áudios. E além disso, para quem é nosso apoiador, a gente também produz material extra, a gente grava as aulas do curso Mitologia na Arte, prepara os PDFs, tudo para tornar a cultura clássica acessível para todo mundo. O nosso projeto ele é indie, a gente começou sem expectativa nenhuma de retorno, sem expectativa de patrocínio ou de padrinho. Quem mantém o Noites Gregas são os nossos ouvintes e apoiadores. E antes de começar o episódio, eu quero reforçar a importância do seu apoio. Tem sido cada vez mais difícil equilibrar aqui o podcast com outras atividades. Quanto mais a gente entra na mitologia, mais tempo e dedicação o projeto nos exige, seja para os estudos, seja para a produção do conteúdo exclusivo, para as redes sociais e especialmente para conversar com os nossos apoiadores. A gente entende que não é a hora de parar, a gente tem um longo caminho pela frente e que essa é só mais uma etapa vencida. Mas para que a gente possa manter a qualidade, a regularidade e dar conta do nível que nós estamos mantendo, a gente precisa do seu apoio. Se você acredita no nosso projeto e quer que sigamos essa jornada por muito tempo, considera, por favor, fazer um apoio recorrente no link que está na descrição do episódio, o noitesgregas.com.br/apoiar. Se você não quiser se comprometer também, você pode fazer uma doação com qualquer valor para a chave noitesgregas@gmail.com. Eu quero já agradecer a todas as mensagens que nós recebemos de coração. Eu prometo responder a todas elas. Talvez eu leve um tempinho, mas é uma questão de honra, porque vocês são a razão deste podcast existir. Mas este áudio aqui não é apenas uma mensagem, é sim um episódio completo. Então vamos a ele. No episódio passado, nós contamos a primeira parte do último canto da Ilíada, o canto 24. Nós dividimos em 2. Como vocês devem lembrar, os deuses ficaram muito incomodados com a forma como Aquiles profanava o corpo de Heitor e envolveu a Tétis, o Hermes, a Íris numa empreitada que era fazer com que o corpo de Heitor voltasse para Troia e lá em Troia fosse velado. Nós falamos sobre essa mobilização até o momento em que Príamo encontra Aquiles. Essa que é uma das cenas mais bonitas de toda a literatura clássica. Agora, nós seguimos deste momento até o final, que é o velório de Heitor. Um bom episódio. No episódio anterior, deixamos Aquiles e Príamo chorando ambos, unidos pelo mesmo sentimento de perda e de solidão. Quando o choro amainou, Aquiles ajudou Príamo a se erguer do chão. Eu te respeito, velho. Já sofreste demais, mas tens um espírito de ferro, vindo aqui sozinho para encarar o homem que matou tantos filhos teus. Levanta, vem sentar aqui do meu lado, já que somos iguais na dor e na tristeza. Aquiles está comovido e tenta, inclusive, consolar Príamo, porque ele percebeu que a dor dele talvez seja maior que a sua. Velho, não podemos fazer nada. São os deuses que traçam o destino para nós.
Nós somos míseros mortais. A gente vive com tristezas e eles estão sempre livres de preocupações e de sofrimento. É o que dizem. No Olimpo, tem 2 urnas diante do palácio de Zeus. Ali estão contidas as experiências que os homens vão receber dos deuses. Uma só contém bênçãos, coisas boas. A outra, só males, só coisa ruim. Os que recebem um pouco de cada uma vão conhecer tanto o bem quanto o mal. Mas aquele a quem Zeus serve apenas da urna dos males, esse vai se tornar um pária, um amaldiçoado, sempre tomado pelo desespero. Olha o meu caso. O meu pai, o Peleu, como tu mencionaste, ganhou presentes gloriosos dos deuses, desde o dia que ele nasceu. Ele ficou mais rico que a maioria dos outros, tornou-se o rei dos Mirmidões, e mesmo sendo um mortal como eu, ele ganhou uma deusa como esposa. Uma deusa. Ganhou tudo isso. Mas por outro lado, só teve a mim, um filho único. E eu que agora estou aqui, ausente, longe dele, e não vou poder ampará-lo na velhice. Primo, no entanto, se manteve de pé. Filho de Peleu, não posso me sentar enquanto o corpo de Heitor estiver lá fora, abandonado. Devolve ele para mim. Devolve para que eu possa vê-lo de novo. Vai. Aceita o valioso resgate que eu trouxe por sugestão dos deuses também. E pela gentileza com que tu estás me recebendo, eu espero que esse resgate seja proveitoso quando voltares para tua terra natal. Aquiles seria o que se chama um homem de pavio curto. Ele já está um pouco incomodado de ter cedido aos seus sentimentos. Ele foi realmente abalado pelo olhar de Primo, pela tristeza do ancião, pela lembrança do pai dele, mas agora ele vai reagir com uma espécie de impaciência. Diante da fala de Primo, ele quase explode. Chega, homem, esse assunto já está encerrado. Eu já decidi devolver o corpo de Heitor. Minha própria mãe me trouxe uma mensagem do Olimpo e eu sei muito bem que Zeus está do lado dele, porque tu não terias conseguido chegar até aqui e passar pelos guardas do portão se não houvesse um Deus te ajudando. Então não precisa ficar batendo na mesma tecla, velho, porque daqui a pouco eu mudo de ideia. E aí dane-se Zeus, que me irrita e não poupo nem mesmo a ti. Bem, Primo era sábio o suficiente para entender o recado e achou melhor ficar em silêncio. Aquiles e seus 2 escudeiros saíram para desatrelar os cavalos e as mulas que o Primo tinha trazido. E ao voltar, trouxeram para dentro o velho Ideu, o cocheiro que estava lá fora, e o acomodaram sentadinho num banco forrado com pelego de ovelha. Eles tinham tirado da carroça tudo que o Primo tinha trazido do resgate, mas deixaram ali 2 mantos brancos e uma túnica de linho finíssima para enrolar o cadáver antes de devolvê-lo a Primo. Aquiles então chamou 2 cativas e ordenou que lavassem Heitor longe dos olhos do pai. Quando as servas terminaram o trabalho, o corpo, lavado, vestido e envolto no manto, foi colocado na carroça em cima de um estrado. Aquiles não queria que ele visse o filho no estado em que estava, porque ele podia ceder à emoção, ter um ataque de ira e ele teria que matar o velho, e ele não queria fazer isso. É quase um psicopata se controlando, nós temos aqui. Ao voltar para a tenda, ele disse para o Primo: teu filho está pronto para voltar para casa, meu velho, como me pedisse. Quando raiar o dia, vais poder vê-lo e levá-lo de volta. Agora, no entanto, é a hora de pensar no nosso estômago. Vamos comer. E assim, ele mandou abater uma ovelha, dividir a carne em pedaços que foram enfiados em espetos e levados no fogo para tostar. Como já vimos na Hora do Oráculo, o grego fazia o churrasco exatamente como se faz aqui. Depois de quase assada a carne, eles punham o sal e só então comiam. Quando a carne ficou pronta, todo mundo se reuniu em volta da mesa de jantar, eles comiam com a mão,
E enquanto o Automedon, que é o cocheiro de Aquiles, distribuía pão, o próprio Aquiles repartia a carne. A cerveja e o vinho, não sabemos quem servia. Há leitores que ficaram espantados com a ênfase que os heróis da Ilíada davam à comida. Se considerarmos que eles faziam 2 refeições por dia e que eles, depois da refeição da manhã, iam lutar na planície durante o dia inteiro, quando eles voltavam, eles precisavam comer. Sempre o dia termina numa refeição. Eu não tenho, eu vou dormir sem jantar, não existe essa hipótese. Quando terminaram de comer, Príamo, muito humano, não aguentava mais de cansado e não escondeu isso do Aquiles. Filho de Peleu, eu preciso agora de uma cama. Qualquer uma. Eu preciso recuperar minha força com o sono. Meus olhos ainda não se fecharam desde o dia que meu filho morreu. E só hoje eu consegui comer alguma coisa e deixei um pouco de vinho descer pela garganta. Aquiles prontamente mandou que as criadas montassem camas no pórtico, fora da tenda. Ele tinha medo que viesse alguém, um emissário de Agamenon, e ia surpreendê-lo confraternizando com o maior inimigo deles, que era o rei de Troia. Mandou que cobrissem com finos cobertores de cor púrpura, portanto, uma grande honraria, e estendessem por cima grossos mantos felpudos para manter os 2 convidados aquecidos. Ao se despedir, Aquiles tinha uma pergunta, aliás, importante: quantos dias Príamo ia precisar para fazer o funeral de Aquiles? Quanto tempo? É só me dizer que eu me encarrego de manter a trégua e contenho todo o exército no tempo que for necessário. Príamo olhou a Aquiles com gratidão. Olha, isso seria uma grande gentileza, Aquiles, se realmente tu me desse tempo para enterrar meu filho. Tu sabe que a cidade está cercada, os troianos estão apavorados, amedrontados, e vai faltar coragem para buscar madeira lá no Monte Ida. Mas se tu asseguras que eles estão em paz, eu consigo convencer todo mundo. Nós vamos velá-lo por 9 dias no palácio e acender sua pira apenas no 10º. Então, no 11º dia, vamos erguer o seu túmulo e o povo festejará. Depois disso, se for preciso, vamos lutar novamente. Aquiles tranquilizou o velho, segurou-o pelo pulso, no sinal de compromisso, e foi levá-lo até as 2 camas montadas, enquanto Aquiles foi dormir na sua tenda, diz Homero, com a adorável Briseida ao seu lado. A gente esquece às vezes que ela tinha voltado, né? A gente esquece que Agamenon tinha prometido e cumpriu, trouxeram a Briseida de volta para o lugar de onde ela tinha saído e não deveria ter saído, que era ao lado de Aquiles. Aliás, sobre aquela velha dúvida, quem dormia com Aquiles, era ela ou era o Patroclo? Nós vamos dedicar o próximo episódio exatamente a velha pergunta do programa Silvio Santos: entre Aquiles e Patroclo, era amor ou amizade? Não perca. A noite avança. Todos dormiam na terra. E no Olimpo também, não esqueçam que os deuses dormiam. Mas Hermes, esse estava acordado. Pobre Hermes, trabalhava 24 horas, 7 dias por semana. Hefesto era o único outro deus que trabalhava, mas ele fechava a forja sábado e domingo. Hermes continuava acordado, estudando como ele ia conduzir o primo de volta, passando agora talvez por sentinelas acordados. Se fosse descoberto, seria sua perdição. Resolveu não perder tempo. Foi se postar na cabeceira de Príamo e acordou com um aviso: velho, acorda! Só porque Aquiles te poupou, dormes agora sem te importar com o fato de estar no meio dos inimigos? E se fores apanhado aqui, teus filhos vão gastar 3 vezes mais do que tu estás gastando pelo resgate de Heitor. O primo levantou assustado. Hermes tinha razão. E na mesma hora ele fez Ideu, o cocheiro, se levantar, e enquanto Hermes atrelava ele próprio os cavalos e as mulas, para com muita pressa conduzi-los através do acampamento sem ser vistos por ninguém.
assim que andaram na planície o suficiente, assim que chegaram perto do rio, aliás, o Hermes acenou um adeus e voltou para o Olimpo, enquanto os dois continuaram seu caminho em direção aos portões da cidade. Ninguém os tinha visto, mas Cassandra, a irmã de Heitor, que não podia fechar os olhos, estava sempre olhando por cima da muralha para ver se avistava algum sinal do pai dela e talvez do Heitor. Ela que estava no lugar mais alto da Acrópole de Troia, já falamos sobre chamavam de Pérgamo, a parte mais alta da cidade. Lá ela viu o carro de Príamo e atrás a carroça de Ideu trazendo o corpo de Heitor. Cassandra, como sempre, gritou nas muralhas de Troia, mas dessa vez, com a cidade esperando uma notícia, todos prestaram atenção àqueles gritos agudos e começaram a aparecer e começaram a se aproximar da muralha, foram se amontoando ali com choro e com lamentação, porque estavam vendo que estava entrando na cidade de volta o corpo do seu maior defensor. Os que podiam abraçavam Heitor, beijavam o rosto dele, porque era realmente, talvez, a única coisa que os afastava da derrota. Eles sentiam que agora aquilo era simbólico. Caiu Heitor, vai cair Troia também. O corpo foi levado até o Palácio Real, lá colocaram em cima de um estrado funerário e um grupo de cantoras começaram a entoar os cantos fúnebres. Começava a se preparar o funeral do herói. Pouco a pouco foram chegando as mulheres da casa, especialmente Andrômaca, a mulher de Heitor. Ela fez um sinal pedindo que o coro parasse de cantar, porque ela queria dizer algumas palavras, embora estivesse quase desmaiando. Ó marido, morreste jovem demais, deixando-me viúva na tua casa. Nosso filho ainda é muito pequeno e eu duvido que ele chegue à adolescência. Parêntese, ela estava prevendo o que ia acontecer à criança. Eu pressinto que essa cidade, agora, sem ti, será destruída de cima para baixo muito antes disso. Agora que tu estás morto, quem vai defendê-la? Quem vai proteger as mulheres e os filhos pequenos? Em breve, todas seremos levadas como cativas nos navios gregos, eu com elas. É por isso que toda a cidade lamenta a tua morte, e eu mais ainda que não pude te ver moribundo no leito, ao menos estendendo os braços para mim, pedindo que eu te confortasse, e você nem pôde me dizer uma palavra cheia de significado, que eu possa lembrar dia e noite, cada vez que eu chorar por ti. Para mim, nada restou além dessa dor terrível. E assim ela falou, chorando, e as mulheres lhe responderam com seu soluço. Agora quem se aproxima do corpo, e essa é uma cena muito curiosa, é Helena. É a vez de Helena se lamentar. E é muito interessante o seu lamento. E sempre levantou várias suspeitas de que ela fosse apaixonada por Heitor. Belo Heitor, de todos os meus cunhados, tu eras de longe o mais querido do meu coração. Esse, agora, já é o 20º ano desde que abandonei minha terra. Em todo esse tempo que eu convivi contigo, nunca me dissesse nenhuma palavra áspera ou rancorosa. E se alguém no palácio me censurava, teus irmãos, tuas irmãs, as belas esposas dos teus irmãos, ou mesmo a tua mãe, exceto o primo, que sempre foi cortês comigo e me tratou como se fosse meu pai, tu sempre acalmaste quem me censurava, persuadindo com os teus conselhos, tua gentileza, tuas palavras reconfortantes. Por isso eu lamento a tua perda e também a minha. Infeliz,
já que não existe ninguém na vasta Troia que seja gentil comigo. E quando eu passo, todos me olham com horror. E ao choro de Helena, juntou-se o choro das que estavam ali. Eu consulto a sensibilidade das nossas ouvintes, que sempre são muito mais sutis que eles, os homens. Considerando que Paris ainda estava vivo, esse discurso de Helena, essa despedida de Helena, sugere ou não sugere um sentimento mais forte dela? Como já estava se aproximando o fim da trégua que Aquiles tinha concedido, Príamo deu suas ordens. Troianos, vão buscar madeira para o funeral. Podem ser medo, porque Aquiles me prometeu que conteria seu exército até que chegasse o 12º amanhecer. Então os troianos que estavam amedrontados se animaram, atrelaram bois e mulas às carroças e foram se reunir fora da cidade, lá na encosta do Monte Ida. Por 9 dias, eles juntaram enormes pilhas de toras, e quando raiou o 10º amanhecer, eles carregaram o bravo Heitor até o topo da pira, e em lágrimas atearam fogo na madeira. Aquele fogo ardeu a noite toda, diz Homero, e quando na manhã seguinte a aurora abriu as cores do dia, as pessoas começaram a se reunir em volta da pira, extinguindo os vestígios do fogo com vinho, como era o ritual. Então irmãos e amigos, ainda chorosos, puderam recolher os ossos de Heitor, guardando-os numa urna de ouro, que foi enterrada bem fundo, e sobre o local acumularam terra suficiente para formar um grande túmulo. Então todos retornaram à cidade, onde se reuniram na casa de Príamo para participar do grande banquete oferecido pelo rei. E aqui vamos ouvir a última frase com que Homero encerrou a Ilíada. E foi assim que celebraram o funeral de Heitor, o domador de cavalos. Aqui termina a Ilíada, sim. Isso não deve surpreender ninguém. A saga de Troia é muito maior que a Ilíada. O que Homero conta foi o desentendimento entre Aquiles e Agamenon e todos aqueles episódios que levaram até a morte de Heitor. Agora, o que trouxe os gregos até aqui? Tudo isso faz parte da saga de Troia. Foi contado em vários episódios. O nascimento de Helena, a pomo da discórdia, o rapto ou não rapto dela, a reunião dos exércitos, o sacrifício de Ifigênia, o recrutamento de Ulisses, que estava escondido em Ítaca e não queria vir, a temporada que Aquiles passou vestido de mulher entre as filhas do rei da ilha de Esquiros. Tudo isso nós já vimos, tudo isso o Homero não tratou. Como grande escritor que ele era, ele escolheu uma cena, um tema, e com isso ele desenvolveu essa epopeia. Agora morreu Heitor, portanto Homero passa um traço, passa a régua, como se diz, terminou. Mas a história continua, a guerra continua, Aquiles está vivo, ele tem que morrer, ele vai morrer ainda, Paris vai morrer, vai surgir o Filocteto, um personagem que tinha sido abandonado numa ilha quando eles estavam chegando a Troia, que agora voltará. Príamo vai morrer. Acima de tudo, o cavalo de Troia, que até agora não apareceu. A cidade vai ser incendiada. Nós vamos assistir ainda ao reencontro de Helena e Menelau, como se deu, o que aconteceu com as mulheres de Troia, a Andrômaca, com Écuba, com o filho de Heitor. Tudo isso está por vir. Tudo isso compõe a saga de Troia. E essa história foi reconstituída por vários outros autores da antiguidade que trataram dessa narrativa que era famosíssima em todo o mundo grego. Portanto, muita coisa ainda virá antes de entrarmos no retorno dos heróis que levará até a Odisseia.
No material exclusivo, já disponível para os apoiadores lá no site, nós temos, além das imagens que representam esse momento da Ilíada, nós temos 2 textos complementares importantíssimos. O primeiro é um do próprio professor sobre como foram esses dias de trégua de guerra, enfatizando a grandiosidade e a solenidade do momento. E o segundo, da Raquel Bespaloff, que já apareceu aqui, que fala sobre a Helena, o significado especial da fala dela, que a gente ouviu agora há pouco no final do episódio. O que ela diz indica um sentimento profundo por Heitor. O Heitor, que era uma figura de apoio e proteção, e era o único que demonstrava, além do Príamo, era o único que demonstrava compaixão sem segundas intenções. Mas o que a Bespaloff traz é uma coisa ainda mais interessante, porque ela também conecta a história de Helena com o eterno fascínio que a Grécia tem pelo Oriente. Por isso que esse texto é muito especial. Para apoiar o podcast e ter acesso a este conteúdo e a todos os conteúdos exclusivos, basta acessar noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição do episódio. Até o próximo domingo com mais leituras de verão.